Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estarmos novamente reunidos para adorarmos a Deus juntos. Estamos na noite do dia 28 de março. Chegamos até aqui, enfrentamos muitas lutas, muitas dores, muitas dificuldades, mas também tivemos vitórias, respostas de oração, tivemos o consolo de Deus no tempo certo em que precisávamos, e esse dia não é diferente. Deus tem nos consolado, nos confortado, Deus tem cuidado de cada um de nós, de nossas famílias, e nós queremos ter nessa noite uma noite especial de adoração a Deus, de louvor a Deus, mas também uma noite de edificação. É uma noite missionária, uma noite de desafios, e a minha oração é que Deus fale ao seu coração, reúna a sua família, convide seus familiares, seus amigos para estarem juntos conosco nesta noite. Eu quero lembrá-lo também da sua fidelidade, do seu compromisso com a obra do Senhor Jesus através da nossa igreja, com a obra missionária, com sustento missionário. É tempo de dedicarmos nossos recursos ao Senhor. E como falamos pela manhã, é um tempo onde a gente precisa aprender a valorizar as coisas do reino, e a gente precisa compreender que o nosso problema muitas vezes é em desejar aquilo que o dinheiro pode nos dar, e o dinheiro começa a nos usar e a gente fica dependente dele, mas nós devemos usar todos os recursos, inclusive o dinheiro, para a glória de Deus, e tudo o que o dinheiro venha proporcionar seja para a glória de Deus. Eu quero convidá-lo a adorar a Deus, a louvar a Deus e a pedir ao Senhor que receba o nosso culto, receba o nosso louvor e a nossa adoração, que seja um cantar sincero, que seja um louvor do seu coração e que ele possa agradar a Deus. Vamos adorar a Deus. Irmãos, nós vamos adorar ao Senhor com essa música, que é uma música que muitos de nós já cantamos várias vezes. Minimamente a gente lembra, a gente conhece, mas eu queria te desafiar a pensar nessa música e a entoá-la a Deus de uma maneira diferente. Ela fala sobre conhecer um grande amigo. A Bíblia em Oséias nos diz, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Ir mais profundo nesse relacionamento, pois há sempre algo novo e fresco da parte de Deus. Jesus nos chama de amigo, e ter Deus, Criador de todas as coisas, como seu amigo. Será que a gente está tendo esse relacionamento com Deus? De tanta intimidade, que a gente se sente confortável, para a gente não é desrespeitoso, porque a gente está tão próximo dele, que ele é o meu amigo, nele eu confio, eu ouço o seu conselho, a gente sabe conversar e a gente começa até a sentir as mesmas coisas e a desejar para a nossa vida aquilo que ele deseja para nós. E aí a gente consegue fazer com que ele possa atender a nossa oração com tanto prazer, com tanta alegria. Te desafio a não só cantar essa música querendo realmente conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, mas eu te desafio a mim, para que nesse ano, todos os dias, você consiga se aprofundar ainda mais em conhecer esse Deus, e que ele se revele na sua vida como um grande amigo. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Diga o nome dele, Jesus. Jesus, Jesus, um grande amigo, e nele a gente pode confiar. Jesus, 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 um grande amigo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo,
feliz. Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração, você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração, Jesus, um grande amigo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, um grande amigo, E nele a gente pode confiar. eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me Nós vamos continuar adorando Deus, dizendo para Ele que Ele é o nosso amigo, que nele nós confiamos e que nós não disputamos o espaço do nosso coração das decisões. A gente deixa Ele, que é rei, ser rei do nosso coração. A gente deixa Ele tomar conta, porque esse trono não pode ser dividido. Esse trono é do rei, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, quer ser dono do teu coração, ser a tua fonte, uma fonte que não se acaba, uma fonte inesgotável, que te enche de coragem, de direcionamento, de propósito. Que esse seja o seu desejo, permitir que Ele seja o dono. E do meu coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh.
me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és Amém, que seja assim. Deus é o nosso Rei, é o Rei do nosso coração. Ele é bom. Apesar de tudo que acontece, que a gente não compreende por que está acontecendo, Deus é bom. Você deve ter percebido que esses cânticos não foram de hoje. Nosso culto é gravado e são cânticos que nós usamos, louvamos a Deus lá no dia 17 de janeiro. E nós escolhemos esses cânticos e essa participação do Luiz Carlos para abençoar nossas vidas nesta noite. Quando os nossos cultos são gravados, a gente não menciona nomes, a gente tem um momento de intercessão, mas a gente não fala devido à preservação das circunstâncias, das pessoas. A gente apenas ora porque aquele que faz o milagre, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, ele conhece o nome de cada pessoa e ele sabe o que cada família e cada irmão está passando. Portanto, se você precisa de consolo, de conforto hoje, Deus sabe e Ele há de consolar e confortar seus corações. Se você precisa de cura, Deus sabe e Ele há de ministrar a cura no tempo certo, dos meios que Ele achar, os quais Ele achar melhor. Se você precisa de restauração, de renovo, de esperança, o Deus da esperança, da paz, está aqui, Ele pode abençoá-lo nesta noite. Ainda assim, se você quer compartilhar um pedido de oração, coloque no nosso chat e nós estaremos orando também por você. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti mais uma vez, colocamos o coração da Tua igreja, das nossas famílias, daqueles que têm sofrido nesse tempo, têm sofrido a perda dos seus entes queridos. O Senhor conhece a realidade de cada um, Senhor Deus, e as lutas de cada um. O que nós te pedimos é que o Senhor esteja cuidando e trazendo paz, Senhor Deus, ao coração de cada um de nós, de cada família. Pedimos que Tu venhas trazer a cura tão necessária para alguns irmãos, a cura do corpo, a cura da mente, a cura da alma, Senhor Deus. Quantos precisam de salvação, Senhor Deus, serem transformados pelo poder, Senhor Deus, de Jesus Cristo, aceitarem a Jesus como Salvador e nesta noite precisam da cura da alma. Quantos precisam da cura da mente, porque andam, Senhor Deus, estressados, cansados, ansiosos, Senhor Deus, e precisam, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Quantos estão enfermos, Senhor, sofrendo também em um leito, ou passando por dificuldades na sua própria casa nesse momento. Visita cada um que precisa de Ti, com aquilo que eles precisam, Senhor Deus. Nós suplicamos, Senhor Deus, nós não conhecemos plenamente o que o Senhor vai fazer. O que nós sabemos é que o Senhor pode fazer, não há nada impossível para Ti, e nós cremos em Ti, e nós esperamos em Ti. Mas, Senhor, dá-nos fé, confiança para que a gente não fique dependendo apenas daquilo que o Senhor vai fazer, mas que a gente aprenda a viver, Senhor Deus, seguro em Teu amor, confiando em Ti e desfrutando, Senhor, de um relacionamento de amor contigo. Ajuda-nos a ter fé, a confiar, a esperar em Ti. Nós pedimos também que a Tua palavra venha nos abençoar. Usa o Teu servo missionário Ricardo, Senhor, para ministrar a Tua palavra aos nossos corações. Usa as experiências e testemunhos dele para que a gente tenha uma visão, Senhor, melhor, maior, daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, Senhor Deus. Abençoa-nos com a Tua palavra, é o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso missionário da Junta de Missões Mundiais,
o missionário Ricardo Dias, que trabalha ali no sudeste da Ásia. Você vai ouvir a respeito dele, de experiências tremendas, e nós agradecemos desde já pela sua participação, querido. Que Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Vamos ouvir a palavra de Deus. Shalom, saudara, nama saya Pendeta Ricardo Dias. Saya sangat senang karena saya bisa berbagi firman Tuhan hari ini sama pertama Gereja Batis Nova Jerusalém. Maaf ya, tidak bisa mengerti semua ya. Bem, meus irmãos, isso aí é quando um batista decide falar em línguas. Mas como bom batista, eu vou traduzir, tá? Eu disse shalom, meus irmãos, minhas irmãs. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos da primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. E é verdade, meus irmãos. Aproveito agora também para saudar aí o pastor Anderson e agradecer a oportunidade que o pastor e a igreja e sua liderança dão a mim de compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem permitido eu e minha família vivermos no campo missionário e ter esse tempo com os irmãos de compartilhar a palavra do Senhor. Eu vou me apresentar. Meu nome é Ricardo Dias, eu sou casado com a Marina Dias. Nós temos duas filhinhas, uma de 5 anos, vai fazer 6 agora em abril, e uma de 1 aninho. E nós estamos juntos com a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira desde o ano de 2012, ou seja, temos 9 anos. Já trabalhamos em 2 continentes. Começamos trabalhando no continente africano, hoje nós estamos na Ásia, mais propriamente no Sudeste Asiático, e temos servido ao Senhor com muita alegria e sabemos que isso é um privilégio. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem falado comigo através da sua palavra. Claro, eu vou contar testemunhos, claro, eu vou dividir com os irmãos histórias, oportunidades que vivemos servindo ao Senhor, desafios, lutas. Mas eu sempre gosto de enfatizar e começar minha palavra dizendo isso. Hoje eu vou compartilhar a palavra do Senhor. Porque todos os meus testemunhos, alguns marcantes, alguns vão ficar na memória dos irmãos por um tempo, mas depois caem no esquecimento. Mas a palavra do Senhor é eterna, é perfeita, é viva, é eficaz e é a única capaz de transformar o coração do ser humano e de uma comunidade e de uma sociedade. Então por isso eu gosto de falar, eu vou compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, confiando que o Senhor tem algo tremendo para a sua vida nesse dia. Amém? Bem, outra coisa que eu preciso falar é com relação à minha indumentária. Vocês estão vendo que eu estou de máscara, de touca, vocês só veem meu olhinho. Como eu e minha família trabalhamos hoje em um campo missionário fechado, uma zona de risco, para preservar a nossa identidade, nós utilizamos mecanismos como esse que vocês estão vendo, para discretamente compartilhar os desafios do campo missionário. Então, peço a compreensão dos irmãos. Meu desejo era estar junto aos irmãos, mas por causa desse tempo de pandemia, estamos distantes, porém conectados pelo sangue do Cordeiro e pelos mecanismos que o Senhor tem permitido a gente ter e viver nesses dias, como a internet. Então, espero que os irmãos compreendam essa apresentação. Sendo assim, queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de 2 Samuel, capítulo 11. Vocês vão ver que eu não sou só um cara que se veste diferente, não. Eu gosto de ser um missionário fora do padrão. E eu falo isso já pelo texto que eu pedi para os irmãos abrirem. 2 Samuel 11, você pensa assim, o que esse texto tem de missionário? Para quem já encontrou o texto, vai encontrar aí, logo no título
Davi comete adultério. Aí o cara fala assim, o que esse missionário vai falar sobre missão, sobre campo missionário, sobre trabalho missionário a partir desse texto? Meus irmãos, vai ser um desafio, mas eu creio que o Senhor tem algo para cada um de vocês, como o Senhor tem trabalhado no meu coração. Amém? Já encontraram seus textos aí? Já abriram? Eu estou lendo a Nova Versão Internacional, a NVI, tá bom? Então acompanhe, a gente vai ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e, junto com os seus oficiais, todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem, e então se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o Hitita. E Joabe então o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E ele lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias então saiu do palácio, mas ele dormiu na entrada do palácio, onde dormiam também os guardas do seu senhor, e ele não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele então lhe perguntou: depois de uma viagem longa que você fez, por que você não foi para casa? Urias então respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro pela tua vida e pela vida da tua alma que não farei uma coisa dessas. Vamos parar um tempinho e orar? Vamos falar com o Senhor? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, por essa verdade maravilhosa. Deus, nosso maior anseio nesse dia é que através do teu Espírito Santo, Pai, o Senhor incomode os nossos corações, quebre o que precisa ser quebrado, restaure o que precisa ser restaurado, para que como igrejas de Cristo nos envolvamos, Pai, com a missão do Senhor no mundo, a começar dentro das nossas casas, nos nossos bairros, na nossa cidade, no nosso país e em toda a nação e entre todos os povos que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Pai, usa a tua palavra, Pai, para nos transformar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Quando a gente abre esse texto, a gente obviamente pensa sempre em Davi, no pecado de Davi, em Batseba, a mulher que se deitou com Davi. Mas hoje eu quero falar sobre um terceiro personagem, Urias. Para começar esse tempo com vocês, eu quero ressaltar alguns aspectos do perfil de Urias. Quem era Urias? Eu quero ressaltar algumas características e eu quero que os irmãos me acompanhem. A primeira característica de Urias aparece logo aqui no texto, bem nítido. Urias, o Hitita, ou dependendo da versão, o Eteu. Primeira característica de Urias Urias era um estrangeiro. Alguém que não fazia parte do povo de Israel. Alguém que foi assimilado ao exército de Israel.
Esse era Urias, um estrangeiro. E temos que levar em conta que naquela época o povo de Israel era um povo escolhido do Senhor, como até os dias de hoje, mas era um povo separado das outras nações. Urias não nasceu do povo de Israel, ele era um estrangeiro. E isso leva a gente para uma segunda característica que o texto fala. Essa segunda característica ela não está explícita, como Urias o Etita ou Urias o Eteu, mas ela está implícita. Então, o que Urias fala? Quando Davi chega para Urias e faz a seguinte pergunta: você não veio de uma jornada muito pesada, muito longa, cansativa, por que você não foi para casa? Urias responde: a arca e o povo de Israel e o de Judá estão em tendas. Essa frase aqui mostra uma característica implícita de Urias. Urias ele acreditava no Deus de Israel. Por quê? Naquele momento da história do povo de Israel, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então, quando Davi faz a pergunta e Urias responde: a arca está no campo de batalha, Urias está reconhecendo que Deus, o Deus de Israel, era o seu Deus. Então vamos lá, a primeira característica: Urias era um estrangeiro. Mas a sua segunda característica mostra que Urias passou a aceitar o Deus de Israel. Ou seja, ele teve um momento de conversão na sua vida, na sua trajetória. E ele passou a ter Deus como seu Deus, como seu Pai, como aquele que poderia redimir a sua vida. Aí você fala assim: não, isso não acontecia naquela época. Acontecia. A história de Ruth mostra isso. Ruth era uma moabita. E quando ela perde seu marido e o seu sogro, ela se achega a Noemi, a sua sogra, e fala assim: Noemi, o seu povo agora é o meu povo, o seu Deus é agora o meu Deus. O que quer dizer isso? O Ruth reconheceu o Deus de Israel como seu Deus. Urias, em algum momento da sua vida, reconheceu o Deus de Israel como seu Deus. E é legal que essas duas características se conectam, porque quando Urias aceita o Deus de Israel, ele o aceita a ponto de ir à guerra pelo Deus de Israel e pelo povo de Israel. Tamanha honra que ele dedicava a esse Deus. E uma outra característica dessa conexão entre ser um estrangeiro e aceitar o Deus de Israel é que Urias, isso é muito legal, ele não nasceu dentro do povo cristão, do povo de Israel, sabe? Ele não era filho de crente, ele não nasceu em lar cristão. Ele, em algum momento da sua trajetória, reconhece o Deus de Israel como seu Deus. E isso faz muita diferença. E isso nos leva a uma terceira característica de Urias. Estou aqui traçando o perfil de Urias, estão percebendo? A terceira característica não está no texto que nós lemos. Então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Crônicas, no capítulo 11. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 26. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 26 diz assim: os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém. Aí você fala: ué, o que é isso? Aqui começa uma lista dos guerreiros do exército de Israel. Aí você sai, o 26 começa essa lista. No verso 41 do capítulo 11, desse mesmo texto de 1 Crônicas, fala assim, 41. Urias, o Hitita, Zabade, filho de Alaí. Sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? Essa lista aqui é a lista dos guerreiros do povo de Israel. Eu não sei como está na sua versão, mas eu quero despertar essa curiosidade em você. Existem várias versões traduzidas sobre essa lista. Na minha,
tá? Guerreiros. Talvez na sua esteja poderosos. Tem outra versão que diz soldados famosos. Tem uma outra versão, essa eu também gosto muito, que diz os heróis do exército. Então uma terceira característica de Urias é a seguinte: ele era um guerreiro, era um poderoso, era um herói de guerra, era um soldado famoso. Ele não era aquele soldado bucha de canhão que ia na frente para morrer rápido. Não. Eu gosto de falar que Urias era da tropa de elite do exército de Israel. Era o Bope, era o Core. Ele era um soldado diferenciado, meus irmãos. Ele era um soldado diferenciado. E ele foi separado para fazer essa missão, para servir ao exército. Tanto que o nome dele está aqui na lista de crônicas, mostrando o seu valor e o seu potencial como soldado. Ele não era qualquer um. Então a gente tem aqui mais uma característica de Urias. Então, ele era um estrangeiro no meio do povo de Israel. Ele recebeu o Deus de Israel como seu Deus em um momento da sua vida. E passou a servir a esse Deus através do exército de Israel. Mas ele não era qualquer soldado, ele era um soldado excelente e diferenciado. E aí, traçando esse perfil de Urias, a gente vai direto para aquilo que eu quero enfatizar aqui com os irmãos nessa manhã. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que horas você está assistindo esse culto. O YouTube faz isso com a gente, né? Mas eu queria falar com você, meu irmão e minha irmã, sobre o verso 11. Sobre a resposta de Urias a Davi. Davi estava cego pelo seu pecado. E no desejo de encobertar, de acobertar o seu pecado, de esconder o seu pecado, ele manda Urias para casa, mas Urias não vai. E aí Davi faz a pergunta no versículo 10. Você não veio de uma longa jornada, Urias? Por que você não foi para casa? E Urias então responde: a arca do Senhor está em tendas. A arca do Senhor está no campo de batalha. Primeira coisa que eu quero enfatizar com vocês é isso. Urias responde a Davi porque ele não foi para casa. Porque ele queria estar na presença do Senhor. Lembre, a arca naquele momento simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então quando Davi fala para Urias: Urias, por que você não foi para casa? Ele falou: porque eu quero estar na presença do Deus Altíssimo. E Deus está no campo de batalha. Meus irmãos, Deus está no campo de batalha. Isso me lembra a primeira história do campo missionário, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa ocasião. Eu e minha esposa, um dia, chegamos em casa e tinham centenas de pessoas na frente da minha casa e dentro da casa do meu vizinho. Tinha cerca de 30 motos no portão da nossa casa. A gente não tem carro, mas a gente tinha dificuldade de entrar dentro da nossa casa. No dia seguinte, a gente foi conversar com o nosso vizinho e o vizinho pediu desculpa pela ocasião. E aí nós entendemos. O nosso vizinho é um líder muito importante na mesquita, né? A mesquita é o templo religioso dos muçulmanos. E eles tinham feito na casa dele um estudo sobre o Alcorão, um encontro entre muçulmanos. Lotado, meus irmãos, lotado. E aquilo começou a despertar na minha esposa e na minha vida o desejo da gente fazer o mesmo na nossa casa. Lógico que a gente não ia poder fazer da mesma maneira, mas a gente queria abrir a nossa casa para um estudo bíblico. Então nós começamos a orar. Só que a gente esbarrava nas coisas do medo, na insegurança. Aí a gente chama a pessoa para nossa casa, aí a pessoa pode nos denunciar para as autoridades. E a gente começou a pedir sabedoria a Deus.
E na presença do Senhor, sabendo que o Senhor está no campo de batalha, Ele foi mostrando as pessoas que nós devíamos convidar. E nós começamos com um grupo bem pequeno, nós convidamos as pessoas. E daquele jeito, né, meus irmãos? Apaga a luz da frente da casa, vamos para o meio da casa, fechamos as janelas, fechamos todas as coisas, porque o som não pode vazar, não pode fazer muito barulho, com medo, com cautela por causa da vizinhança. E nós começamos aquele grupo. No último dia, meus irmãos, antes de retornarmos ao Brasil, do nascimento da nossa segunda filha, no último dia, meus irmãos, nós éramos 15 pessoas estudando a palavra naquela sexta-feira. 15 pessoas, meus irmãos. Numa nação majoritariamente muçulmana. 90% da população muçulmana. Uma nação totalmente obscurecida pelo pecado e pela falta do conhecimento do Deus verdadeiro. Nós estávamos reunidos com 15 pessoas na nossa casa. E aí eu lembro, vou chamar o nome desse irmão de Leonardo, não é Leonardo, é outro nome. O Leonardo, ele só conseguiu ir nas últimas 2 semanas antes da gente retornar ao Brasil. E ele veio falar pra mim assim: Ricardo, eu tô triste. Eu falei: o que houve, Leonardo? Ele: cara, eu queria ter vindo aqui mais vezes, porque nunca me apresentaram Deus dessa maneira. Eu quero conhecer mais das Escrituras, eu quero ouvir mais. Você precisa voltar. Eu falei: eu vou voltar, porque eu quero estar na presença de Deus. Eu sei que a presença de Deus é no campo de batalha, e eu vou voltar. E aí ele falou: ai, que bom, a gente vai continuar estudando a Bíblia e tal. E eu quero falar para você, meu irmão, para você pode parecer: um grupo pequeno com 15 pessoas, isso não é nada. Na minha casa tem mais de 30. Nós vivemos numa nação livre, corrompida por muitos tipos de pecados. E a igreja está brigando entre si por templos maiores, por lugares mais confortáveis. E os Davis que estão ao redor da nossa vida continuam falando: você está cansado, por que você não volta para casa? E sabe o que a igreja está fazendo? Está falando: é verdade, eu estou muito cansado, eu tenho uma vida muito pesada, eu acordo cedo todo dia para trabalhar, é verdade, é melhor eu ir para casa. Mas a igreja do Senhor vai falar o contrário disso, vai falar: não, eu quero estar na presença do Senhor. Não é tempo de voltar para casa, é tempo de ir para o campo de batalha, onde o Senhor está, aonde a arca está em tendas, é lá que eu quero estar. Aonde o Senhor está, meus irmãos? Na criança que pede dinheiro no sinal, nas famílias que estão alojadas abaixo dos viadutos, dormindo no chão, no relento. Deus está ali. No meio de uma pandemia, a igreja só ficava discutindo se voltavam os cultos no templo ou não. Meus irmãos, nós tivemos a oportunidade de mostrar que nós somos igreja de Cristo fora dos templos. Só que a gente está desesperado para voltar para os templos. Quer saber onde Deus está? Deus não está num templo construído por mãos humanas. Deus está no campo de batalha, nos hospitais lotados, nas prisões lotadas. É onde Deus está. Vamos em direção à presença do Senhor. É onde Ele está. É aonde Urias queria estar. E é onde eu quero estar. Mas Urias era um cara diferente e ele não para aí. Quando Davi faz essa fatídica pergunta, Urias continua sua resposta falando: os homens de Israel e de Judá estão em tendas. Gente, olha só o que isso significa. Primeira coisa, vamos fazer um contexto histórico e teológico desse trecho do texto aqui. Obviamente, Urias não falou exatamente essas palavras,
Porque no momento, o povo de Israel e de Judá era um povo só. Mas como possivelmente esse texto só foi escrito depois do reinado de Salomão, e por que eu falo isso? Porque só acontece a divisão entre o povo de Israel, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, depois da morte do rei Salomão. Por isso que o texto provavelmente só foi escrito depois disso. Há essa separação entre Israel e Judá. Mas nesse momento, o autor que escreveu essa frase de Urias, e a gente sabe quem é o autor, mostra claramente uma coisa: Israel e Judá não estavam separados. Israel e Judá não estavam divididos entre norte e sul. Israel e Judá estavam juntos no campo de batalha. E esse é o segundo aspecto que eu quero ressaltar. Quando Davi então pergunta: por que você não voltou para casa, Urias? Ele falou: porque Israel e Judá estão juntos no campo de batalha. E eu quero estar lá. Meus irmãos, a igreja está dividida. A gente é dividido pelos nomes, pelas denominações, pelos credos, pelos modelos de igreja, pelas formas de pregar, pelas formas de expor o Evangelho. A igreja de Cristo está dividida. Como corpo, é como se estivéssemos esquartejados, o braço para um lado, a perna para o outro. Estamos todos separados, porque nós não estamos no campo de batalha. Porque a igreja está preocupada consigo mesma. A igreja está preocupada somente com os desejos da sua própria vontade. E isso me leva a uma segunda história que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu sou professor de história. Além de pastor, também sou formado em teologia, mas também sou formado em história e sou professor. E eu exerço essa minha profissão no campo missionário. E uma das coisas que eu faço são dar aulas e treinar liderança. E Deus me deu uma percepção de treinar locais para serem missionários. Então comecei a preparar, montei um material e comecei a visitar grupos cristãos. Visitei um seminário, visitei a igreja, visitei uma agência e consegui formar, irmãos, 3 turmas para treinar pessoas para serem missionários numa das maiores nações muçulmanas de toda a terra. Sabe quantas pessoas se voluntariaram para fazer esse curso? 34, meus irmãos. Você não imagina a alegria que eu tive no meu coração. Porque lá você não tem problema de se confessar cristão, no país onde nós estamos. Mas você não pode pregar o evangelho para quem não é cristão. 34 pessoas assumiram o compromisso de: nós vamos pregar o evangelho para quem não é cristão. Então você não imagina a minha alegria, meus irmãos, de testemunhar e de treinar aquelas pessoas. Um dos grupos era um seminário. E o professor que tinha me convidado, ele ia se tornar o diretor do seminário. Então, ele me convidou como convidado de honra para estar na posse dele como reitor do seminário, diretor do seminário. E eu estava muito feliz, porque ele chegou para mim e falou: eu quero trazer essa visão missionária para esse seminário. E as aulas já tinham começado, o treinamento missionário, então estava tudo fluindo bem. Mas aí veio a questão, gente. A primeira noite do Ramadã, o Ramadã é um período de jejum dos muçulmanos, é uma festividade muito importante para eles. É como para a gente o Natal, mas o Natal para a gente é um dia, deles é um período de um pouquinho mais de um mês.
que eles fazem jejum do nascer do sol ao pôr do sol, e no pôr do sol eles fazem um banquete, celebram com a família, e tem também algumas práticas religiosas nesse período. Na primeira noite do Ramadã, lá para as 10, 11 horas da noite, eu recebi uma mensagem de um missionário amigo meu brasileiro. E a mensagem estava na língua local. E eu achei estranho isso. Aí eu liguei para ele e falou: Ricardo, liga agora para essa pessoa, porque foi essa pessoa aqui que me mandou essa mensagem. Então eu liguei para o nosso amigo local que tinha me mandado a mensagem. Sabe o que a mensagem dizia? Não vá para o seminário amanhã, no dia lá da posse do nosso amigo reitor, porque pode ser que você seja preso, levado para a imigração. Aquilo me deixou extremamente frustrado, triste. Eu chorei a noite toda, chorei por alguns dias. Por alguns dias a gente ficou em casa, não podia sair, só levávamos nossa filha para a escola e voltávamos. Estávamos extremamente preocupados. A gente ficou muito mal. Mas mais mal ficamos quando a gente soube da onde veio a denúncia. Quem tinha me denunciado, meus irmãos, tinha sido um pastor. Um pastor estava me denunciando, na intenção de prejudicar o nosso amigo que estava se tornando reitor daquele seminário. Ele estava disposto a denunciar o trabalho missionário que estava sendo feito por inveja. Eu sempre pensei que os cristãos num campo missionário, principalmente de maioria muçulmana, caminharia junto. Mas antes de você ficar escandalizado ou chateado, pensando: olha, poxa, num campo muçulmano, perseguido, cristão perseguindo cristão, me fala, meus irmãos, falem para mim, o que tem de diferente na Igreja Batista Brasileira, na igreja cristã, na Igreja de Cristo no Brasil? Não precisamos ir muito longe. Em 2018, nas eleições presidenciais, não importa se você votou no Fernando Haddad ou se votou no presidente Jair Bolsonaro, você brigou com alguém? Você parou de falar com algum familiar? Até hoje, meus irmãos, famílias estão brigadas, igrejas estão quebradas por causa da eleição. E eu queria falar uma coisa para você. Não estou falando que a eleição não é importante, é muito importante sim, mas isso são coisas terrenas, passageiras. Políticos são pessoas falhas. A gente está brigando pelas coisas que são terrenas, que acabam aqui, querendo ter razão, querendo que a nossa opinião seja mais forte. Ficou chateado porque um irmão me denunciou no campo missionário, mas faz o mesmo com o seu irmão aqui. Quantas pessoas você parou de falar por causa das eleições? Quantas pessoas saíram da igreja por causa das eleições? Abandonaram a família, porque o corpo de Cristo é uma família, por causa de vídeos no WhatsApp, e continuam, na pandemia fazem a mesma coisa. Eu fiquei chateado com o pastor que fez, mas quando voltei para o Brasil eu vi a situação igual. E Deus me deu essa palavra para compartilhar com os irmãos. No campo de batalha, Israel e Judá não são reino do norte e reino do sul, porque no campo de batalha não tem tempo para briguinha, não tem tempo para fofoca, não tem tempo para fake news. No campo de batalha, na presença do Senhor, ou a gente está junto, ou a gente vai morrer na praia, vai perder. É a hora da gente virar o quadro, meus irmãos. Urias está falando para Davi:
Eu quero estar aonde o povo unido está. Onde você quer estar, meu irmão? Eu quero estar onde o povo unido está. Mas Urias era um cara diferente, e ele não para aí. Ele continua o texto dizendo o seguinte: o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Quando eu penso nessa história, nessa situação aqui, Davi fala assim, Urias fala para Davi: o meu senhor é Joabe, e os seus soldados, os homens que estão morrendo por você, estão no campo de batalha. E eu vou voltar para casa para comer, beber e me deitar com a minha mulher? Não. Ele fala: o meu senhor é Joabe. Sabe por quê? Naquele tempo, o primeiro versículo que a gente leu, do capítulo 11 de 2 Samuel, ele fala: naquele tempo em que os reis iam para a guerra, Davi escolheu ficar no palácio. Por isso que Urias fala: o meu senhor Joabe e os seus soldados, os homens estão morrendo por você, porque você, Davi, tinha que estar na guerra, mas escolheu ficar no palácio. Por causa desses homens, como Joabe e os guerreiros que, lutam ombro a ombro comigo, que eu não vou voltar para casa. Eu não vou voltar para minha esposa agora. Eu não vou comer, beber e desfrutar de uma noite de sono tranquila, enquanto as minhas lideranças estão no campo de batalha. A história de Joabe me lembra a situação dos pastores hoje. A gente tem tempo para falar mal dos pastores, tem tempo para falar mal dos missionários, para mandar vídeo dos pastores. Ah, pastor tal prega melhor do que meu pastor. Ah, pastor tal falou isso, pastor tal falou aquilo. Fazendo fofoca, intriga. Mas teu pastor está no campo de batalha, meu irmão, pela tua vida. Joabe e os homens valiosos, valorosos, famosos, heróis, guerreiros, poderosos, estavam no campo de batalha. No campo de batalha não tem tempo de intriga, de fofoca. Não tem. A gente valoriza a nossa liderança. A gente ama a nossa liderança. A gente trata com carinho e com amor a nossa liderança. E a gente luta com eles do lado. E eu sempre, quando penso em Joabe, eu penso na minha esposa Marina. Marina é fisioterapeuta. O primeiro campo missionário que a gente trabalhou foi no continente africano, num país muito pobre. Muito, muito pobre. Marina, ela teve o entendimento de Deus de usar a sua profissão. Ela é fisioterapeuta para servir aquele povo. Não demorou 2, 3 meses, a gente descobriu que a Marina era a única fisioterapeuta formada em todo o país. Você já se imaginou o único profissional em um país inteiro? A primeira coisa que você pensa é: pronto, fiquei rico, né? Ninguém vai poder concorrer comigo. Mas Marina não, minha esposa, ela falou assim: não, eu vou servir a esse povo. E ela começou a atender pessoas de todo tipo. Ela atendeu secretário de obras públicas, ministros, mas também atendeu o rapaz que carregava areia, o professor, o rapaz que quebrava pedra, o marceneiro, a vendedora de fruta. Algumas pessoas não podiam pagar as consultas e davam fruta, peixe. Mas Deus tem um ministério tão perfeito para a vida da nossa família, que até quando a Marina recebia fruta, às vezes apareciam pessoas e falavam assim: poxa, não tem nada para comer. Então Marina podia dar aquela fruta, aquele peixe para aquela pessoa. O ministério era completo. Marina ajudava pessoas a
a serem curadas das suas lutas e dificuldades físicas e também espirituais. E aquilo que ela recebia, ela conseguia reverter para abençoar e ajudar famílias que nada às vezes tinham para comer. Mas uma coisa me chamou a atenção, e uma paciente em particular, foi a Ana.